Pessoal, América 2, Atlético 2, pênalti no último lance, o Santos ainda defende o pênalti, mas a bola cai no pé do William para fazer o gol de empate e o Atlético perde 3 pontos que pareciam certos. O Atlético esteve quase o tempo todo na frente no placar, foi melhor que o América, mas novamente não teve força para garantir o resultado. E esse resultado de empate, que deixa o Atlético numa situação, eu não vou dizer impossível, que no futebol nada é impossível, mas uma situação quase inviável de luta pelo acesso, ela é só um retrato de tudo que aconteceu nesse primeiro trecho da Série B, né? O Atlético termina com 25 pontos ganhos em 57 disputados. Bem longe, por sinal, dos 50% de aproveitamento, que já não são suficientes para você lutar pelo acesso. O Atlético tem que fazer campanha de campeão para voltar à primeira divisão ao final dessa Série B. E o que acontece de errado que levou o Atlético de ser candidato ao acesso, para muitos, inclusive para mim, favorito ao acesso, para essa campanha horrorosa? E aí, mais do que a pontuação, o desempenho, porque o desempenho do Atlético é muito ruim. O Atlético não conseguiu montar uma base até agora, você vê até hoje, o Odair mexeu de novo no time, né? O Barbieri não deixou nada para o técnico seguinte, o Odair não conseguiu evoluir com essa equipe. A equipe é absolutamente dependente dos lampejos dos seus principais jogadores. Agora chegaram outros, Viveiros já fez 2 gols, Mendonça e tal, só que agora talvez já seja tarde demais. O Atlético cometeu uma série de equívocos na sua gestão, uma gestão hoje antiquada para o futebol moderno, antiquada em postura, antiquada em atitudes, absolutamente longe do foco que tem que ser o futebol. Numa semana tão importante como foi essa do Atlético, com 2 jogos, né, um na terça e outro no domingo, a diretoria do Atlético estava mais preocupada em suspender torcedor do quadro de sócios do clube. E aí é claro que toda essa zorra, ela vai desaguar também dentro de campo. Por mais que não tenha reflexo direto, o reflexo indireto ele é inevitável. O jogo, o Atlético montou um time com 3 zagueiros, com o Léo Déric, enfim, começando como titular, mas isso por conta da ausência do Esquivel, e com o Kardec no banco e o Viveiros na frente. Não se pode dizer nada do Viveiros, 2 gols marcados, ele fez muito bem a parte dele no jogo. Mas o Atlético é um time hoje em crise, já falei isso em alguns outros vídeos, em crise de confiança. O time não tem força mental e física. Detalhe, o Atlético terminou o jogo se arrastando. Patrick, Zapelli, o próprio Mendonça, o Aguirre, o time esbagaçado no final do jogo. E o Atlético emocionalmente é um time abalado. Até hoje parecia dar uma resposta, porque toma o gol de empate logo após um gol corretamente anulado, mas consegue fazer o segundo gol e vai para vencer o jogo. Só que aí, no último lance, uma bola alçada à área, o Arthur Dias realmente cometeu pênalti no William e ele bateu, repito, o Santos defendeu e no rebote o William fez o gol de empate. O Atlético construiu um castelo de erros, um castelo de falhas, e essas falhas elas vão sendo somadas e geram, repito, uma campanha que é ruim na pontuação e péssima no desempenho. O Atlético vai ter que melhorar desempenho e resultado. E olha, não é mole dentro de uma Série B tão equilibrada. E principalmente para um time que hoje não confia em si próprio. Os jogadores não confiam nas próprias capacidades. A comissão técnica às vezes parece perdida sem saber o que fazer. E a torcida olha para o campo e não vê resposta. E olha para a diretoria e só vê grosseria. O caminho do Atlético ainda é possível, mas é difícil dizer que é viável. O Atlético vai precisar de uma revolução. E teria que ser uma revolução daquelas, mais ou menos como aconteceu em um certo 1995, para sonhar com a volta à primeira divisão. Um abraço.